Então, bom dia mais uma vez. Como eu já tinha falado, vocês podem já, né, assinar, né, a lista de presença, né? Bom, então, nossa aula de hoje vai tratar sobre espaços euclidianos, tá? A gente resolveu problemas de sistemas de equações na aula passada, mas nesse assunto que a gente está vendo, que está vendo agora, a gente vai tratar sobre o mesmo assunto também, tá? Ok. Bom, então o que é um espaço euclidiano, tá? Então, daqui a pouco vamos entrar num assunto chamado espaços vetoriais, tá? Então, precisamos desse conceito, espaços euclidianos, precisamos desse conceito. Ok? E você deve, talvez, já ter visto alguma vez isso aqui, talvez não com esse nome. Então, vamos começar. O que é o espaço Rn? Rn. Bom, o espaço Rn é nada mais que um conjunto. Ok? Espaço Rn é nada mais que um conjunto formado por enuplas. Ok? x1, x2, xn, onde cada elemento, x1, x2, xn, são números reais, tá? E os elementos de Rn nós vamos chamar de vetores, ok? Ok. Vamos fazer exemplos, né? Então, vamos lá. Ok. Vamos fazer exemplos. Um primeiro exemplo, né? Exemplo de conjunto euclidiano, né? Tem um espaço Rn, né? O conjunto R2, por exemplo, né? R2 é formado dessa forma. Conjunto de pares ordenados. Okay? X, pode ser x1, x2, né? Mas, por costume, a gente coloca xy, ok? Tal que, isso. Tal que cada elemento, aqui, né? Aqui x1, x2, xn, tal que cada elemento é um número real, tá bom? Tal que x e y são números reais. Pertencem, né? Pertencem aos números reais. Esse vai ser o número real para mim, tá? R, tá? Esse é o conjunto R2. Bom, esse conjunto você conhece, você já viu alguma vez. Os elementos dele são pares ordenados, tá? Os elementos dele são pares ordenados, ok? Então, você pode vê-los como se fosse uma... Aqui, deixa eu fazer um desenho. Não, você pode localizar aqui o eixo X, aqui o eixo Y, tá bom? E cada pontinha desse plano, né, é um par ordenado. Por exemplo, aqui, se aqui for 1, aqui for 2, então esse vai ser o par ordenado 1,2, né? Aí está. Tá bom? E tem um monte, né, de elementos nesse conjunto. Infinitos, na verdade, né? Esse plano cartesiano, alguma vez você já viu na sua vida, né? Tá? Então, disso que se trata. Esse é o plano cartesiano, tá bom? O R2, pois é representado, então, os elementos no plano cartesiano. Todos os elementos dele estão no plano cartesiano. Plano. Ok? Agora, esse conjunto, então, né? O conjunto R2 tem todos os seus elementos elementos
representados no plano cartesiano. Plano cartesiano. Bom. Ok. Agora, posso fazer outro conjunto parecido, que é o conjunto R3, cujos elementos têm agora 3 coordenadas, tá? Opa. X, Y, Z, por dizer, né? Aqui Z, pronto. Agora, esse conjunto aqui tem todos os elementos representados num espaço. Isso aqui não é mais fácil de desenhar, tá? Tem todos os seus elementos, deixa eu ver, representados num espaço. Num espaço. O que é espaço, né? É isso aí. O espaço tridimensional. Bom, aí eu estou entrando em outro assunto, né? Bom, normalmente a gente faz o seguinte, né? Vou fazer um desenho aqui mesmo. A gente pega assim, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. X, Y, Z. Tá? Agora, ao invés de identificar pontos do plano com R2, a gente identifica pontos do espaço. Por exemplo, o espaço onde você mesmo agora está, ok? É um espaço tridimensional. Qualquer pontinho, qualquer partícula que você exista no seu quarto, ou no nosso planeta, no nosso universo, pode ser identificado por um ponto do R3. Tá? Ok? E os pontos do R3 têm 3 coordenadas, tá? Suponha que esse aqui, por exemplo, é o cantinho da esquina do seu quarto. E digamos que você está sentado aqui, né? Digamos que você está sentado nessa altura aqui. Uhum. Aí você está sentado. Ok, aqui está a sua cadeira. Tá bom? Então, eu quero desenhar esse pontinho da sua cadeira aí, né? Por exemplo. Uhum. Esse pontinho verde aqui. Esse pontinho. Então, como que eu vou representar esse pontinho verde da sua cadeira? Então, você pode dizer, esse pontinho verde está a, sei lá, 1, 2 metros nessa direção e a 1, 2 metros nessa direção, e aí você tem mais ou menos essa distância aqui. Não exagero, né? Só cada depois tem um outro canto também. Ok, aqui, digamos, 2 metros aqui e 2 metros aqui. E a uma altura de, digamos, 1 metro. Ok? Então, as coordenadas desse pontinho, do cantinho da sua cadeira, seriam, aqui seria 2, por causa disso. 2 metros seria 2, outros 2, e a 1 metro, né? Aqui, 1. Então, 1. Aí está. Tá bom? Então, não tem nada demais, tá? Esse é o espaço R3. Os pontos de R3 estão todos no espaço tridimensional, tá? Basta saber onde você está, a sua origem, tá? Por exemplo, se você está lá na Ponte Nova, lá na Bahia, eu estou a 100 quilômetros na distância no eixo X e a 1.000 quilômetros na distância Y e a uma altura de 3 metros, ou 1 metro, mais ou menos, né? Da sua localização, por exemplo, né? Tudo depende de onde você coloque o ponto inicial, né? Bom, o que está dizendo aqui, a esses pontos, esses pares, essas ternas aqui, estamos chamando de vetores também, tá? Também chamamos de vetores, tá? Por que chamamos de vetores? Você na física, se você fez física, né? Não precisa se preocupar, tá? Não pense que a gente vai fazer física aqui, ok? Isso aqui, opa, aqui não estou dando uma coisa retinha, né? Mas imagina que isso aqui é reto, tá? Então, esse pontinho, começando aqui e terminando aqui, é o vetor 1, 2, tá? Também podemos identificar como se fosse um vetor, tá? A gente vai chamar de vetor, sem problemas, tá? E daqui até aqui, vamos chamar de vetor também, tá? Tá bom? Esse é o vetor 2, 2, 1, esse é o vetor 1, 2. Esse vetor mora
né, ele está no plano cartesiano, tá? Que é diferente desse vetor aqui, que está no espaço tridimensional, tá bom? Então, eu posso somar vetores também, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? No início da matéria, você aprendeu sobre matrizes. E o que você fez com as matrizes? Você aprendeu a somar matrizes, fazer diferença de matrizes, né? Você multiplicou matrizes, certo? Então, essas perguntas são naturais, e agora que já estamos introduzindo um novo objeto, chamado de vetor, né? Porque isso que estamos introduzindo aqui, okay? Vetores. Então, queremos saber se podemos somar vetores, multiplicar vetores, fazer diferença de vetores, né? O que a gente pode fazer com eles, tá? Então, é isso que vamos nos preocupar agora, tá bom? Então, vamos fazer isso. Como que a gente soma vetores? Opa. Então, dá dois vetores, aqui tem dois vetores, Rn. A soma é dada por quê? Veja, como a gente soma esses vetores? Pega um vetor, pega outro vetor, soma componente, olha, componente a componente. Veja, o 1 mais V1 está aqui. Tá? O 2 mais V2 está aqui. Tá bom? Então, não é difícil somar vetores, tá? Então, deixa... Ok? Ok. Então, calcule... problema muito simples agora. Calcule... Lá. Vou colocar como exemplo. Não merece estar na categoria de problema, né? Calcule... 3,2 mais menos 1,7, por exemplo. Quanto vai dar isso? Isso é fácil, professor. Isso mesmo, você entende, acho que você entende. Como que é isso, vou somar com isso? Como com matriz, você somava elemento com elemento, né? 3 menos 1, quanto dá 3 menos 1? 2. Quanto é que dá 2 mais 7? 2 mais 7, 9. Pronto. Né? Algum problema com isso? Não, nenhum, tá? Nenhum problema com isso, né? Ok? Essa é a forma como a gente soma. E, claro, fazer diferença também não vai ser nada difícil, né? Já calculamos. Ao invés de colocar mais, colocamos menos. Isso. Fazemos a diferença termo a termo, né? Nada demais. Agora vem outro conceito, chamado multiplicação por escalar. Lembra, né? Em matriz também tínhamos soma. Né? Lembra? Também tínhamos multiplicação por escalar, né? E o que significa multiplicação por escalar para nós? Significa multiplicar por um número real, tá? Então, dado um número real e um vetor u em isso aqui é Rn, tá? Aqui. A multiplicação do escalar alfa pelo vetor u é o vetor, esse vetor aqui. Como a gente multiplica? Como faz a multiplicação de um vetor por um número? Simplesmente multiplica esse número a cada elemento, tá? Outra vez. Calcule, por exemplo, 3. 3 vezes menos 1,4,7, por exemplo. Isso vai dar quanto? Bom, é só fazer a conta, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá 12, ok? E 3 vezes 7 dá 21, certo? Eu acho que para ninguém isso aí vai ser um grande problema, não. Tá? Então, sem problemas, né? Ok. Ok? Como aqui, reforçando, os escalares são os números reais, tá? Existe multiplicação por vetores, por números complexos? Existe, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Ok. Tá. Agora, com esses dois elementos, essas duas operações,
Eu queria representar para vocês o que significa a soma, né? Ok? O que significa a soma? Então, deixa me ajudar aqui com o que se chama o GeoGebra de novo. Ok? GeoGebra é bom porque faz as contas muito interessantes, né? Dá para fazer à mão, só que desenhar aqui, eu não sou tão bom, então eu vou me aproveitar do GeoGebra. Aqui para vocês, o GeoGebra. Ok, vamos colocar um ponto qualquer, né? O ponto 1,2, por exemplo. Aí está o ponto. E deixa eu colocar aqui a grelha. Isso, mostra eixos, aqui está. Mostra a grelha. Isso, aí está. Olha só. Aí está o ponto 1, 2, como eu falei, né? Ok? Tá. E agora vamos colocar outro ponto. Vamos colocar o ponto, sei lá, 3,5. Onde está esse 3,5. Opa, tá para cima. Aí. Correto? Eu vou colocar outro ponto. Deixa eu pensar aqui. O ponto 5,4. Isso. Tá vendo? 5, 4. Tá bom? Tá bom? Ok? Olha. 5, 4, 3, 5. Ok? Eu vou ocultar esse aqui. Aí está. Eu vou ocultar esse aqui. Vou colocar mais outro ponto. 6,1, por exemplo. 6,1. Acho que todo mundo está entendendo o que está aqui, né? 6,1. Se você não entende, você me avise, tá? Isso, Camila. A Camila está perguntando, fazendo uma pergunta muito boa. Professor, na soma de vetores, eles precisam ter a mesma quantidade de elementos? Resposta, sim, né? Porque, olha, aí você tem dois elementos, todos eles que você colocou, todos eles têm dois elementos, tá? Todos eles têm dois elementos, tá? Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos somar o ponto A, que era 1,2, né? Mais, veja o que vai acontecer, 6,1. 6,1. 6,1. E ele já fez a conta, né? Aí. Somei esse vetor, perdão, esse vetor, mais esse vetor, tá? Então, deixa eu colocar uma, como se fosse vetor. Eu acho que aqui dá para fazer assim. Vetor. Isso. Uhum. A minha, a gente consegue, tá? Aqui tem umas coisinhas que tem que colocar. Opa. Ah, já colocou aqui, né? Vetor 1, 2, isso mesmo. Tá? Agora o vetor D. Deixa eu colocar aqui. Vetor. Uhum. Ele já fez, né? Vou enrolando aqui, né? O vetor 6,1, né? 6,1. Isso. Não é aqui. Coisa é aqui. Isso. Pronto, agora sim. Ah, aí está. Tá vendo? O vetor A, o vetor D, e aqui o vetor E. Bom, se eu desenho o vetor E, vou colocar aqui, vetor, coloca isso, e termina aqui, isso. Aí está. Vocês viram? A mais D deu esse vetor, tá? Isso você alguma vez já... Opa, A mais D, deixa eu colocar aqui onde estava. O vetor D era 6,1, né?
Isso. Bom, já era. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, tá? Existe uma lei chamada lei do paralelogramo, você deve ter aprendido também, né? Deixa eu colocar assim, acho que eu vou conseguir assim, vetor. Você pegar esse vetorzinho, coloca aqui em cima, quer dizer, aqui, 1, 2, e depois você coloca o vetor que você tem, 6, 1. 6, 1. Opa. Perdão. Nesse caso seria esse aqui, né? 7, 3. Tá difícil ilustrar aqui. 7, 3. Agora sim. Aí está. Tá bom, agora o que eu queria falar, né? Aqui tem o vetor A, aqui tem o vetor D. Você pega esse vetor, translada e coloca aqui. Ok? Ok? Então, pegou o vetor D, trasladou aqui. E, bom, para somar A mais D, a gente fez assim. A mais D deu como resultado E. Ok? Esse tipo de soma a gente chama de lei do paralelogramo ou do triângulo. Olha. A mais D me dá E. Que é a mesma coisa que somar D mais A. Eu posso conseguir outro vetor aqui, colocar aqui, e vai me dar E, o vetor E. Ok? Bom, essa é a ideia gráfica, tá? Agora, eu queria explicar outra coisa também, enquanto à multiplicação. E acho que isso é legal. Deixa eu apagar tudo aqui. Isso. Ok. Apagar. Vamos ocultar somente, tá? Então. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse vetor A e eu vou multiplicar esse vetor A duas vezes o vetor A. Não sei se funciona. Opa, funciona. O que aconteceu com esse vetor? Duas vezes A. O resultado deu o vetor 2, 4. 2, 4. Certo? E se ao invés de colocar 2, eu coloco 3, o que acontece? O que você pode falar sobre isso? Aqui tinha o vetor 2, deixa eu colocar mais ainda. Aí. Aqui está o vetor 2, 1, 2, aqui era 1, 2, deixa eu colocar ainda mais. Aí. Aí está, 1, 2, esse é o vetor 1, 2, certo? E o que aconteceu com o vetor 3A? Veja, ele foi triplicado, né? Triplicou o vetor A. Se você coloca 1 meio, por exemplo, 1 meio de A, o que acontece? O resultado vai ser um vetorzinho na metade de A. Dá para entender? Olha aqui. Aqui está o vetor A, o azul. E o vetor 1 meio de A é a metade de A. Tá? E assim a gente pode brincar, né? O que acontece se coloca 4? 4 vezes A. O que vai dar? Vai quadruplicar o vetor A. Aí, olha só. Bem maior. Ok? Vou colocar 3 vezes B. 3 vezes A, perdão. 3 vezes A, já é isso. Certo? Ok? Dependendo do número que multiplica o vetor, ele vai esticar, né? Ou vai, nesse caso, se o número é maior que 1, ele vai multiplicar, né? Vai aumentar o tamanho, né? Se o número for, por exemplo, 1 meio, como eu falei, 1 meio de A, ele diminui na metade. E se for negativo, o que acontece? Alguém pode falar o que acontece? Se for negativo, o que vai acontecer? Vou colocar um menos. Aí vamos ver o que dá. Aí. O vetor aponta agora na outra direção. Isso, muito bem, Júlia. Né? E se eu coloco aqui 0, 0 vezes A, o que vai dar? Se eu coloco 0 vezes A, o que vai dar, hein?
O que vai dar se eu coloco 0 vezes A? Não vai existir. Vamos ver o que acontece. 0. Bom, não é que não exista, tá? Vai ser o vetor nulo, vai ser o ponto 0, 0. Isso, é o ponto 0, 0, tá? Esse ponto 0, 0 a gente chama vetor nulo, tá bom? Ok. Então, quando você multiplica, ou ele estica, ou ele encolhe, ou, afinal, faz virar 0. Dependendo do número real, dependendo do número que você coloque na frente, tá? Então, dado um vetorzinho só, você pode fazer um monte de coisas, né? Vou colocar aqui um meio, né? O meio de A, aí está. Opa. Meio de A. Aí diminui. Se você coloca número negativo, metade de... Não, menos 3 vezes A. Aí ele vai para o outro lado, né? Mas sempre, olha, que interessante, né? Se você pegou o vetor e você multiplica por um número, ele vai estar sempre na mesma reta. Veja. Ok? Vai estar sempre na mesma reta. Vai esticar, vai colher mais, vai estar sempre na mesma reta, tá? Tá bom? Agora, eu posso fazer coisas parecidas também. Por exemplo, vou misturar a soma com a multiplicação. Deixa eu ver agora o vetor D. Aqui está o vetor A, e aqui estão os múltiplos de A. Veja, aqui estão os múltiplos de A. Eu tinha calculado A mais B, A mais D. Era isso, certo? A mais D é isso. Agora, eu vou multiplicar 2 vezes D. O que aconteceu? Esticou o D. Certo? Eu posso fazer assim, 2 vezes A, mais 3 vezes B. Olha só, 2 vezes A, deixa eu colocar, deixa eu tirar esses aqui, deixa eu contar aqui. 2 vezes A. Deixa eu colocar 2 vezes A. Ok. Aqui está A, aqui está D. Eu vou colocar aqui 2 vezes A, esse é o dobro de A, e vou colocar separado 3 vezes D. Opa. Aí está. Vejam, vou tirar aqui. Esse resultado é a soma disso mais isso, tá bom? Então, se você brinca, né? Coloca 2 vezes A, 3 vezes A, 5 vezes A, 7 vezes A, e brinca com D também, 6 vezes D, 5 vezes D, 1 meio D. Você pode fazer uma mistura das duas. Você pode pegar aqui, olha o que eu estou falando isso. Você pode pegar A e D, fazer uma... Você combina as duas, tá? Isso que no futuro vai se chamar uma combinação linear, tá? Eu posso combinar esses dois vetores A e D e fazer o que chama, isso aqui chama uma combinação linear, tá bom? Posso fazer uma combinação linear desses dois. E aí eu vou ter um monte de vetores. Na verdade, se você pensa direitinho, esticando, não é, esticando D ou esticando A, você consegue todo esse setor que está aqui, deixa eu ampliar mais um pouquinho A, coloco 40, sei lá, estou exagerando. Vou colocar 40A também. Veja só. 40A mais 3D. Ele vai se aproxima mais do A. Se eu coloco, deixa eu ver. Puro positivo. Deixa eu colocar aqui 2A, 42 também. Ok, 42. Vai ficar mais para lá. Assim eu acrescento esse aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu brincar aqui. 56. Tá vendo? Então, eu tenho um monte de vetores que vão, na verdade, oscilar entre esses dois vetores. Isso porque ambos lados aqui, 42 e 56, são positivos. Se você coloca um menos aqui, aí muda um pouco. Aí vai para o outro lado. Olha só onde que foi, tá? Ah, e eu quero mudar mais um pouco. Deixa eu colocar aqui 6 somente. E aqui 3. Deixa eu brincar ainda. 3 e a 4, tá bom. Aí. Agora eu vou colocar menos aqui. Menos. O que vai acontecer? Aí. Ah, deixa eu colocar aqui, aí menos, mas aqui mais. Aí. Ah, deixa eu colocar aqui mais e mais. Bom, aí já é o que nós sempre tínhamos. Tá vendo? Se você percebe, fazendo combinações lineares de esse vetor A e o vetor D, você vai conseguir preencher
todos os pontos do plano, tá? A gente vai voltar nesse assunto depois, tá? Todas as combinações lineares de A e D, nesse caso, nesse problema, se você faz todas as combinações lineares, né? Você mesmo, olha, vai mudando isso aqui. 2, por exemplo. Ele vai preenchendo todos os elementos do plano. Tá? Colocou somente D, aí, 9, aí, tá vendo? Ele vai preenchendo o plano, vai preencher o plano todo. Isso vamos ver depois, tá? Ok. Então, agora eu quero mostrar para vocês, isso é importante, né? O que acontece com no caso 3D, né? O caso 3D. Tem 3D. Vamos ver se funciona bem. Aí. Eu quero somente a calculadora, não preciso muito. Esse aqui, esse programinha é online, ok? E ele faz muita coisa legal, tá? Ok. Aqui tá vendo? O eixo Z, o eixo X, o eixo Y. Por tradição é isso, tá? Vamos localizar, por exemplo, o ponto 1,4,7. Onde que ele está? Onde que está esse vetor? Ele está no espaço, olha só, você está vendo? Aí, melhor. Tá vendo? A bolinha A? Ok? Está aqui. Tá. Para você se orientar um pouco, então, deixa eu localizar esse vetor aqui. Eu vou colocar o 1, 0, 0. 1, 0, 0. Isso. 1, 0, 0 está aqui. Ok? 1, 0, 0. Agora eu vou localizar o vetor 0,4. Opa. 0,4,0. Olha, ele está aqui. Aqui está o vetor 1, 0, 0. Aqui 0, 4, 0. Tá? E, finalmente, vou localizar o vetor 0,0,7. Aí está. Como localiza esse vetor A? Eu que desenhei, tentei desenhar, né? Você anda aqui uma unidade, você anda 4 unidades para cá, e você vai subir 7 unidades e você está no pontinho A, tá bom? Agora é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais, tem que ter muita criatividade para imaginar tudo isso, tá? Ok? Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa. Aham. Aí. Isso. Aí. Tá? O ponto A está no espaço, tá? Aqui está uma unidade. Ok? E aqui, opa. Aqui você andou 4 unidades. Uma, 4. Então você tem 1, 4, 7. Esse vetor 1, 4, 7 é como se fosse somar esse vetor mais esse vetor mais esse vetor, né? Se você soma isso aqui, vai tirar 1, 4, 7. Quer dizer, você anda por aqui primeiro, depois anda para cá, 4 unidades e você anda 7 unidades para cima, tá? Ok? Deixa eu colocar aqui. Vetor. Sempre confundo isto. Aí. Vetor. Um parênteses aqui. Pronto, ele desenhou já, né? Aí está o vetor que eu estou querendo falar, né? Aqui o próprio computador já está sofrendo para fazer as coisas aqui, tá? Aí. Ó. Agora é problema de internet, problema de... Mas o que eu queria que vocês olhassem... Tá.
Bom, aí. Aí. Tá bom? Aí está o nosso vetor A. Isso. Deixa eu tirar a grelha, talvez. Aí. Aí está o vetor A. A gente andou uma unidade. A gente andou uma unidade para cá, depois 4 unidades para lá. E aqui está nessa pontinha, é o vetor A147. Bom, e o que significa somar vetores? A mesma coisa, tá? Se você pegar esse vetor e somar outro vetor, você vai ter um vetor maior aqui ainda, tá? Então, é a mesma ideia, tá? Só que em dimensão 3, tá bom? Essa palavra dimensão 3, né? Aliás, aqui também a gente fala 3D, né? Por quê? Hoje, ou não hoje necessariamente, tá? Mas nessa matéria, você vai falar, a gente vai falar de maneira precisa o que significa dimensão, tá? Ok? O que significa dimensão? A gente tem uma ideia, né? Que é dimensão, né? Mas a gente vai definir aqui nessa matéria, tá bom? E o que a gente define, né? Na física e em outras áreas da nossa vida, tá? Então, vou deixar isso aqui por enquanto. Então, você já sabe o que é, como que se soma vetores, né? Bom, agora o que eu posso falar aqui? As propriedades no plano e no espaço. Quer dizer, em R2, em R3, aliás, em Rn também. R4 não posso desenhar. Eu não consigo desenhar R4, tá? R5 também não. Porque, bom, nós moramos em um ambiente que é de dimensão 3, tá? Eu não posso desenhar, não consigo desenhar, tá? Por isso que a gente não consegue, só imaginar, tá? Mas existe na vida real problemas com dimensão 4? Sim. Aplicados, por exemplo, na economia. Por exemplo, você tem feijão, tem arroz, agronomia também, né? Feijão, arroz, sei lá, você tem adubo, não sei, quantidade de coisas variáveis, né? Então, isso você pode colocar num problema e você monta um sistema. Você vai ser de maneira natural montar um sistema. Para que você faz isso? Para quê? Por exemplo, para você obter a maior quantidade de lucro, né? E você ter a melhor quantidade de perda, né? Perder o mínimo, investir no mínimo e obter o máximo de lucro. Isso é um campo fértil para a economia, por exemplo, né? Conheço colegas, né, que trabalham com economia e usam demais isso. Na engenharia elétrica, por exemplo, é muito utilizado. Quando fazem circuitos, é muito utilizado, tá? Então, dimensão 3, 4, não necessariamente significa um ambiente, tá? Não necessariamente uma coisa física que você vê. E é claro que na física, tem uma física, a teoria da relatividade, você usa esse conceito sim, né? Dimensão 1, 2, 3 e 4, colocando o espaço-tempo, o espaço junto com o tempo, isso é o que ele chama espaço-tempo, mas tem que colocar hipótese aqui, hipótese ali, e tenta entender como é não somente nosso planeta, não somente nosso universo, senão como é o espaço unido com o tempo. Dizem que ele é curvo, tal, etc. Mas tudo vem, esse aqui, o que a gente está aprendendo, é a base de tudo isso, tá? Bom, então, isso para algum dia você vai se aprofundar nisso aí, se você quiser, se você achar legal, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos falar das propriedades do espaço Rn, tá bom? Assim como com matrizes, lembra? Com matrizes, a gente apresentou as matrizes, a gente também fez o quê? Somou vetores, multiplicou vetores, e fez um monte de propriedades legais interessantes. A gente também vamos falar algo parecido com vetores. E, depois disso, é que a gente vai ter uma brilhante ideia. É que, quando você estava na escola, aprendeu a somar, aprendeu a multiplicar, aprendeu propriedades. Você estava na escola e agora na universidade você está aprendendo também na escola, né? Matrizes, somar matrizes, multiplicar matrizes. Agora vamos aprender outro conceito. Aprendimos agora, né? Vetores, somamos vetores, multiplicamos vetores. Tudo se parece, tudo está se parecendo. E você também deve lembrar uma coisa. Na escola, polinômios. Talvez você viu isso com certeza na escola. Somou polinômios, multiplicou polinômios. Mas se você pensa em todos esses objetos, todos eles se parecem. Afinal de contas, eles se parecem e têm propriedades parecidas.
É isso que a gente vai fazer no futuro. Vamos juntar todo esse tipo de conjuntos e chamar todos, colocar numa única sacola e vamos chamar eles depois, no futuro, espaços vetoriais. Tá? Para não fazer um estudo separado de números, de matrizes, de polinômios, de vetores do plano R2, R3, dá para estudar todos eles de forma geral. E então, aí que nascem o que se chama espaços vetoriais. Tá? Tem utilidade? Sim. Se você continuar aprofundando o estudo de cálculo, por exemplo, você vai chegar lá. Vai ter que falar de espaços vetoriais. E vai ser bem natural. Bom, então, pensando nisso, é que a gente vai enumerar essas propriedades que a gente tem aqui. Tem algumas propriedades interessantes aqui, que se parecem demais com as próprias propriedades de matrizes. Por exemplo, existe a comutatividade em relação à soma. U mais B é a mesma coisa que V mais A. Bom, tem lógica, claro que sim. Né? Somar dois vetores, é a mesma coisa. A propriedade da associativa, quer dizer, você primeiro soma dois vetores, depois soma com o terceiro. Ou, primeiro, separa o vetor aqui, U, mais os outros dois vetores. Não tem importância. Isso funciona com vetores. Funcionava com matrizes. Aqui também, nos vetores de Rn, nós temos o elemento neutro, ou vetor nulo, tá? Formado em cada elemento cada componente são zeros, tá? Existe. E qualquer vetor que você some com o vetor nulo, vai dar sempre o próprio vetor, né? Tem lógica, claro. Mas se parece demais com a matriz nula, ou com o número zero, ou com o polinômio nulo, também. Ok. Para cada elemento U em Rn, existe um elemento menos U. Bom, isso é fácil, professor, né? Tem um vetor U, você basta trocar o sinal de cada elemento, e se você soma esses dois, vai dar o elemento neutro. Tá? É isso mesmo. Agora, isso aqui é intuitivo também, olha. Pega um número, aqui esse aqui representa o número, pega a soma de dois vetores, esse número passa a multiplicar a cada elemento, e depois você pode somar. Isso funcionava com matrizes. Isso aqui também, olha, pega dois números, soma eles, multiplica por um vetor. Aqui A e B são números, e aqui U é um vetor. Então, se você faz essa continha aqui, é a mesma coisa que isso aqui. Isso também acontecia com matrizes, também acontece com polinômios, também acontece com os números. E aqui isso é bem lógico. A vezes B são números, tá? Você pode tirar o A para fora e deixar B vezes U, tá? Funciona com matrizes, funciona com vetores de Rn. E esse aqui não, é a parte mais óbvia, né? Mas é necessária. O número 1 vezes um vetor qualquer vai dar U. Todas essas propriedades deveriam ser demonstradas, mas não nessa matéria, tá? Nessa matéria a gente não vai fazer isso. A gente vai aceitar que isso é verdade. Mas, de qualquer forma, todas são bem intuitivas, certo? Bom, então, essas propriedades vão ser importantes no futuro, a gente vai falar delas no futuro, tá? Todas essas 8 propriedades, tá? Então, por isso que a gente vai reforçar aqui. Essas 8 propriedades eram válidas com matrizes, e serão válidas também com vetores, e vale também com polinômios. Então, espere um pouquinho, porque a gente vai utilizar de novo essa propriedade, tá? Bom, agora vamos brincar um pouco com algumas outras operações, tá? E a gente... O professor, sim? tá tendo dúvida no chat ali. Ah, deixa eu ver. Ah, sim. A propriedade número 6. Deixa a propriedade número 6. Ah, aqui tem dois números, você multiplica. Está distribuindo só, tá? Ah, tá, entendi. Aqui tem um erro de digitação, tá? E-U. Ok? Aqui é U. Ok. Aqui tem um erro, tá? Oh, desculpe, tá? Esse V apareceu o meu fantasma, né? Desculpe, tá? É A vezes U mais B vezes U. Aqui esse tá errado, tá? Ok? Sim, é só propriedade distributiva, tá? Sim, A vezes U. Esse V apareceu do nada, tá? Eu errei na hora de digitar. Obrigado, tá? Eu vou corrigir nas próximas edições. Obrigado, tá? Ok. Bom, então agora vamos passar para essas propriedades aqui. Definir mais uma operação entre vetores.
Lembrem, multiplicar matrizes não era de qualquer jeito, certo? Você tinha que ter um número de colunas igual ao número de linhas da próxima matriz para poder multiplicar matrizes, né? Aqui, vamos inventar, não é inventar, tá? Na verdade, é uma coisa matemática, chamado produto interno, que equivale a uma multiplicação, ok? Bom, como multiplicamos dois vetores, veja aqui, dois vetores, U e V, que tem a mesma quantidade de elementos, né? N, né? Bom, como multiplicamos? Multiplicamos elemento a elemento, e depois somamos todos eles. U vezes V é igual essa soma que você vê, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, para que fique mais claro. Ok. Calcule, né? Calcule. Vamos multiplicar esse vetor vezes esse vetor. Tá? Muitas vezes colocamos desse jeito, ou simplesmente colocamos, às vezes, um pontinho, para indicar o produto interno, tá? Produto no meio, no centro, tá? Não embaixo, tá? Assim também, que é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver como que a gente denota aqui. Veja, aqui tem um pontinho. Ok? Então, vamos lá. 3,2 vezes menos 1/7 vai dar quanto? Vai dar quanto? Não vai dar um vetor. Opa, que desastre, né? Não vai dar um vetor. Vai ser um número. Tá bom? Como vai ser esse número? Bom, você multiplica 3 vezes menos 1. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1. Quer dizer, você multiplica os primeiros elementos mais 2 vezes 7. E pronto, e faz a conta, tá? Aí dá quanto? 11, né? Aqui dá menos 3. Aqui 14 menos 3, 11. Tranquilo? É só isso, enquanto a produto interno. Isso significa produto interno, tá? Vamos fazer mais um, por exemplo, tá? De vetores maiores, né? Calcule. Deixa eu colocar esse vetor. Aqui coloca o vetor. Deixa eu ver. 0, 3, menos 2, por exemplo. Tá? E aí? O que vai dar aí? Vai dar resposta um número. Ok? Então, o produto de dois vetores, produto interno de dois vetores, está dando um número, tá? Não mais um vetor, tá? Então, não confunda. Então, menos 1 vezes 0, 0. É o que dá 0. 4 vezes 3 dá 12. E menos 2 vezes 7 é menos 14. Portanto, tudo isso dá quanto? Dá menos 2, né? Dá menos 2. Ok, é isso. Não tem mistério nenhum, é só isso mesmo, tá? Bom, agora vamos fazer mais um exemplo. Calcule o seguinte. Opa. Ctrl. Ok. Vamos colocar 3,2 vezes menos 2,3. E aí? Vai dar quanto? Por favor, alguém responda. Essa resposta, quanto é? 0. Ótimo. Sim, né? Porque, bom, vai dar 3 vezes menos 2, dá menos 6, mais 2 vezes 3 dá 6, igual a 0. Curioso, né? Deu 0. Ok. Podia dar, né? Ok. Só que esse zerinho aqui vai dar-nos alguma informação importantíssima, tá? Então, vamos lá aqui. Vamos continuar. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto dessa multiplicação, dar o número 0, tá? Bom, então já sabemos multiplicar. Agora, vamos definir o que se chama módulo de um vetor. Módulo de um vetor, ou norma, tá? Módulo ou norma.
o tamanho de um vetor. O que isso quer dizer, tá? Usamos a formulinha. Se U é esse vetor, a norma, essa é a notação de norma, tá? Ok? É igual a raiz quadrada de quê? Cada elemento ao quadrado. Cada elemento ao quadrado. Cada elemento ao quadrado. De onde saiu essa fórmula, professor? Bom, essa fórmula nada mais é uma extensão do teorema de Pitágoras, tá? Por exemplo, se você tem aqui um triângulo. Bom, deixa eu pensar um pouquinho. Antes de falar de triângulo. Ok. Aqui, digamos que está aqui o seu vetor. Aqui no plano, tá? Estamos no plano. Ok. Então, você percebe rapidamente que isso aqui, se esse é o vetor aqui, digamos, A, B. Então, isso aqui, esse tamanho daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, é A. E daqui até aqui é B. Essa distância daqui até aqui é A e daqui até aqui é B. Então, esse é o vetor AB, tá? Bom, então, o tamanho do vetor AB a gente define assim. Esse tamanho. Mas, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que essa quantidade aqui, lembra, né? A formulinha, né? C ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, é igual a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Mas nem precisa decorar isso aí, tá? Mas vem de lá, ok? Bom, aqui está o quadrado, professor. Eu preciso de... Então, o quadrado vai passar por outro lado, como se fosse raiz, tá? Raiz. Aí está. Aí está. Então, esse é o valor de C. E na verdade, eu deveria ter dois sinais. Só que a distância é um número positivo. Então, por isso que não tem o símbolo menos. Então, vou tirar até mais, tá? É por isso que tem essa fórmula, tá? Daí saiu essa fórmula, tá bom? Então, agora você já sabe de onde veio essa fórmula, tá? Então, você pode calcular normas de vetores tranquilamente, tá? Então, calcule a norma de o vetor, por exemplo, 1,2. Quanto é a norma do vetor 1,2? Bom, aí é fácil, professor. Só aplicar a fórmula. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Igual? Dá quanto é isso? Opa. Ah, quanto dá isso? 4 mais 1, 5, né? Então, raiz de 5. Isso, raiz de 5. Muito bem. É isso mesmo, Camila, tá? Raiz de 5, né? Então, é isso. Não tem nada demais, tá? Como calcula a norma? Ah, é só aplicar a formulinha, tá? Calcule, de novo, outra coisa. Vamos colocar aqui. 1,2,0, aqui, menos 1. Igual. A norma nunca vai ser negativa, tá? O resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, vai ser raiz, opa, desculpa, confundi. Raiz de menos 1 ao quadrado, tá? Menos 1 elevado ao quadrado, okay? Mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Uhum. Isso vai dar quanto? Ah, isso vamos fazer a conta, professor. Então, vamos fazer quanto dá isso? Raiz de quanto, ou como quanto dá esse valor? 5 ao quadrado, 25, mais 4, 29, mais 1, 30. Raiz quadrada de 30. Isso. Muito bem, Camila. Raiz quadrada de 30, tá? Bom, ok? Então, você já sabe calcular normas, sabe somar, sabe multiplicar vetores, ok? Ok. Agora vem uma coisa legal, e aí vem essa observação. Usando o produto, posso calcular o ângulo, tá? O que é o ângulo, né? O ângulo entre os vetores U, digamos que você tem o vetor U, e V é dado pelo valor entre 0 graus
desculpa, o ângulo aqui falta escrever, o ângulo θ, né? O ângulo θ entre os vetores U e V em Rn dado pelo valor entre 0 graus e 180 graus, tal que o cosseno desse ângulo é dado por essa formulinha. Então, se esse é o vetor U, e se esse for o vetor V, que foi? Alguém não entendeu? Rafaela, peraí, alguns têm uma pergunta aqui, antes de continuar. 5, deixa eu ver o 5. Que 5? De que 5 estão falando aqui? Ah, desculpa, eu digitei errado mesmo. Tá no exemplo. Aqui, né? Aqui é 0. Ou não sei como apareceu esses 5 aí. Então é 0 mesmo. Então 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. Então raiz de 5, né? Bom, raiz de 5 também. Obrigado, Rafael, tá? Eu estava, João, todos que escreveram aí, tá? Às vezes estou digitando e eu estou pensando uma coisa e não estava atendendo o que vocês estavam escrevendo. Ok, então corrigindo, tá aqui é raiz de 5, né? Errei aqui, tá? Esse aqui, tá? Obrigado, tá? Ok, vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Ok, então, o ângulo entre dois vetores, aqui tem o vetor U, aqui tem o vetor V, ok? Alguns têm costume de colocar essa setinha. Eu não vou colocar porque dá trabalhinho digitar no texto, por isso que eu não coloquei, tá? Mas se você quiser escrever, escreve, tá? Então, a esse ângulo eu estou me referindo, o ângulo entre 0 e 180 graus, né? Pode ser calculado por essa formulinha, tá bom? Então, vamos lá. Calcule o ângulo entre os vetores, digamos. Agora deixa eu pensar, então, né? Deixa eu pensar. Raiz de 3, tá? Vou colocar raiz de 3 aqui. Ok. E digamos, o vetor o 0, 1. Isso. Ok? Então, vou colocar um probleminha aqui. Então, é um probleminha, né? Tá, vamos lá. 0, 1. Solução. Então, para isso, como que a gente faz, né? Usamos a formulinha. Aqui está a formulinha. Tá. Vai ser cosseno. Cosseno. O vetor U, do ângulo θ, né? Deixa eu colocar a letrinha θ. Vai ser igual. Isso me dá o cosseno, não me dá o ângulo exatamente, né? Me dá. Aqui seria o vetor U e o vetor V. Então, vou multiplicar os dois, tá? Deixa eu copiar e colar para aproveitar. Ok? Esses dois multiplicados. E ainda embaixo vou colocar a norma de cada um deles, tá? Aqui, norma. É isso, eu tenho isto. Aí, e para isso eu tenho isto. Ok. Essa é a fórmula, tá? Né? Ok. Quanto dá isso aqui?
Vamos fazer, né? 1 vezes 0 dá 1. 1 mais 1 vezes raiz de 3, né? Então, vou copiar aqui, raiz de 3. Perdão. 1 vezes 0 é 0, tá? Aqui é 0. Mais raiz de 3 vezes 1, isso. Okay. Agora, embaixo, aplico a fórmula, tá? Aplico a fórmula. Então, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1, mais raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Ó, isso. Opa. Isso. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Bom, agora outra vez outra raiz. Isso aqui. Então vai ser 0 mais 1 ao quadrado, 1. Ok. Ok, tudo isso vai dar quanto? Aqui em cima, raiz de 3, né? Aqui vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, vezes, aqui dá 1. Então, dá isso. Ok, então, o cosseno do ângulo dá raiz de 3 sobre 2. E quanto vale o ângulo? Assim, o ângulo, θ, vale quanto? É igual? Alguém? Veja, qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Vocês lembram das identidades trigonométricas? Se não, vamos lá. Vocês lembram? Cosseno de tal, cosseno de não sei o quê. Se você não lembra, procura mesmo umas. Sempre tem na internet alguma coisa que vai te ajudar, né? Por exemplo, deixa eu ver um gráfico aqui. Opa. Bom, aqui, uma das tantas que eu peguei da internet. Esse aqui. Desculpa, eu copiei equivocado. Errado. Bom, se alguém já souber, pode falar, tá? Eu vou... Só quero refrescar a memória aqui. Isso. Alguém sabe quanto vale esse ângulo? Aqui está. Eu queria. Alguém já pode falar? 30 graus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, melhor aqui. Nossa, Google. Aí está, uma tabelinha que você deveria nunca esquecer, tá? Olha, cosseno de 30 graus dá raiz de 3 sobre 2. Tá? Cosseno de 30 graus dá raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o ângulo cujo cosseno deu raiz de 3 sobre 2? 30 graus, tá? Bom. Então, o ângulo é 30 graus, tá? Isso, 30 graus. Ó. Ok, 30 graus, tá? Isso, 30 graus. Bom, e agora vamos fazer outro probleminha. Nada demais, tá? É só saber. O único probleminha aqui que você tem que saber que ângulo dá esse valor, tá? E você pode usar uma calculadora ou alguma coisa assim, né? Nem sempre. Esses ângulos aqui são notáveis, tá? Chamados ângulos notáveis, tá? 60 graus, 45 graus, ok? Mas nem todos têm uma formulinha assim rápida, tá? Então, calcule agora o ângulo entre esses dois vetores agora que eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui. 5 menos 5 e 1. Pronto. Ó. Quanto vai dar o ângulo entre esses dois vetores?
Então, solução. Vou colocar a solução. Alguém já pode fazer se quiser, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Bom, então, a gente calcula cosseno de θ. Deixa eu centralizar. Vai ser igual a esse produto dos dois, né? Desses dois vetores. Dividido pela norma de cada um deles, né? Então, vai ser raiz, né? Raiz quadrada. Então, quanto... Olha, se, isso. Quanto vai dar aqui, né? Colocamos em norma. Põe isso. E esse aqui. Coloco aqui. Ok. Pronto. Quanto dá o valor de cima? Quanto é o valor de cima? Opa, Rafael já disse 90 graus, certo? Que o ângulo já vale 90 graus. O valor de cima vai ser quanto? 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, mais 5 vezes 1, 5, mais 0. Quanto vai dar aqui? 0, correto? Não interessa o que eu tenho lá embaixo, tá? Não interessa o que eu vou ter embaixo. Nem vou calcular, porque aqui vai dar 0 mesmo. Então, 0. Bom, então, o ângulo... Então, agora, Rafael tem razão, né? Logo, qual é o ângulo cujo cosseno dá 0 graus? Dá 0. Qual é o ângulo cujo cosseno vale 0? 0 é o número real, tá? Então, θ vale 90 graus. Ok? Bom, você tem razão, Rafael, tá? 90 graus. Tá bom? E isso sempre vai acontecer, tá? Toda vez que esse produto aqui vai dar 0, então o ângulo vai ser 90 graus, né? Claro, toda vez que esses dois vetores forem não nulos, tá? Porque aqui, se for um vetor nulo, vezes qualquer coisa, dá o número 0. Então, vamos descartar isso, tá? Se você pega dois vetores que não são nulos, mas o produto deles dá o número 0, né? Então, esses dois vetores têm ângulo de 90 graus, tá? Ok? E essa vai servir de motivação ao que está embaixo aqui. Dois vetores U e V em Rn são ortogonais se o produto interno for 0. Ok? Dois vetores são ortogonais. Ortogonal quer dizer que formam ângulo de 90 graus, tá? Se eles, o produto interno deles é 0, tá bom? Quer dizer, nesse caso, né? Nesse caso sempre eu tenho isso. Ok? Os vetores formam ângulos de 90 graus, que a gente denota muitas vezes assim, quadradinho aqui. Tá bom? Ok. Tá bom? Então, essa é a definição de vetores ortogonais, tá bom? Ok. Tá bom, então é isso, né? Não tem muito o que fazer agora. Então, esses dois vetores aqui são ortogonais, tá? Tem uma observação para fazer. Que também acho que está dentro dos problemas, né? Para serem resolvidos. Ok. Que é o seguinte, tá? Aqui em cima. Aqui, nesses cálculos aqui, a norma de um vetor é igual a isso, correto? A raiz quadrada do quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, tá? Ok? Então, daqui eu posso deduzir uma coisa, que é essa formulinha aqui. Ok? Deixa eu ver. Note que
Veja só. Se U for igual, por exemplo, ao vetor AB, tá? Então, quanto vale U, pontinho U? Quer dizer, o produto interno dele com ele mesmo, tá? Quanto vale U vezes U? Bom, ele vale raiz quadrada... perdão. Seria... Deixa eu colocar aqui. Centralizar. Seria isso vezes isso. Seria A vezes A. Seria A ao quadrado. Mais B ao quadrado. Tá bom? Mas veja, essa forma aqui, tirando somente o raiz, se você pode escrever assim, né? Esse número é positivo, né? Então, eu coloco aqui, eu posso colocar dentro de uma raiz e ainda elevar ao quadrado. Isso é a mesma coisa que isso. Tá? Bom, aqui talvez você pode ficar meio confuso, mas isso aqui é o quê? É a norma de U. U. E aqui tem um quadradinho. Isso. Então, o que eu queria dizer? Logo, veja, essa coisa aqui é igual a U vezes U. Tá? Isso pode ajudar muitas vezes, tá? O norma de U ao quadrado é igual a U vezes U. Ok? Ok? E então, deixa eu centralizar. Então, posso ter outra formulinha. Esse quadrado pode passar como raiz, de novo, né? Então, deixa eu... Logo, eu tinha isso. Então, eu tenho essa pequena formulinha. Isso. Aí está, tá? Aí está a minha formulinha, tá? Norma de U ao quadrado é U vezes U. Isso é interessante, de por si. E agora, norma de U, ou tamanho de U, é igual a raiz do produto interno, tá? Só isso, queria destacar, tá? Não queria destacar mais, tá? A norma, o tamanho, é simplesmente raiz quadrada do produto interno, tá? Quer dizer, o produto interno está relacionado com o tamanho também, tá? Isso que eu queria dizer, tá? Ok? Isso. Deixa eu gravar aqui, porque senão a gente esquece. Hoje é 10 de março, né? 10/03/2021. Então, esse é o que eu queria destacar, tá? Então, você já sabe somar, sabe o que é um conjunto R2, R3, sabe somar, ok? Você sabe calcular o tamanho de um vetor, você sabe multiplicar produto de dois vetores, ok? E sabe quando dois vetores têm ângulo de 90 graus. Bom, então, essa é a parte introdutória. Agora, eu vou dar uma pequena introdução a esse assunto chamado de espaços vetoriais, tá? Na verdade, quando você começa a álgebra linear, a gente começa aqui. O início da matéria é esse, espaços vetoriais, tá? Claro que para isso você precisa saber muito de matrizes e resolver sistemas de equações, tá? E por isso que a gente fez tudo isso. Relembrou matrizes, sistemas de equações, ok? Mas agora é o que vem, na verdade, é a parte principal da matéria, chamada espaços vetoriais, tá?
Como eu tinha falado, você vai juntar polinômios, matrizes, vetores de R2, R3, R4, Rn, números mesmo também, todos, e você vai chamar de espaços vetoriais, tá? Ok. O que é um espaço vetorial, então? Ok? Nossa aula não vai ser grande aqui, não vai ser uma introdução somente, tá? É primeiro um conjunto não vazio, ok? Um conjunto não vazio, tá? Um conjunto não vazio V é um espaço vetorial real se existe duas operações nesse conjunto, uma chamada de soma, ok? Quer dizer, tem que ter soma, como a soma de matrizes, como a soma de polinômios, como a soma de vetores, né? Tem que ter uma soma, ok? Tem que ter uma soma, tá bom? Ok, tem que ter uma soma. E tem que ter, bom, a soma, né, tem que pegar dois vetores e associar outro vetor, né? E uma operação chamada também multiplicação por escalar, ok? As matrizes têm soma de matrizes, os vetores têm soma de vetores, né, lembra? Os polinômios têm soma de polinômios. E também tem multiplicação por escalar, no caso de matrizes. E também vimos, acabamos de ver, né, multiplicação de um número por um vetor. Então, essas duas operações têm que ter em um espaço vetorial, tá? Quer dizer, não somente matrizes, não somente polinômios, vetores que a gente está conhecendo, senão qualquer outro conjunto inventado por você que tem essas propriedades, vai se chamar espaços vetoriais, tá? Bom, então, esse conjunto tem que ser não vazio e ter uma soma e uma multiplicação para escalar. Agora, essas operações têm que satisfazer as seguintes 8 propriedades, tá? Que são, quais propriedades? Olha só, essas 8 propriedades, que alguma vez você já viu. Lembre, eu marquei desse jeito, vou botar lá em cima, vou botar lá em cima. Aqui, aqui, aí. Veja, as 8 propriedades enumeradas, aliás, na mesma forma, na mesma ordem, essas propriedades aqui são satisfeitas com Rn. Mas, agora, para qualquer espaço vetorial, você tem que ter as mesmas 8 propriedades, tá? Quer dizer, você tem que ter comutatividade, associatividade, você tem que ter um elemento neutro, tá? Que no caso da matrizes, é a matriz nula. No caso de vetores, é o vetor nulo. No caso de polinômios, é o polinômio nulo. E assim vai. Para cada elemento, U em V, existe um elemento, o inverso, né? O inverso aditivo. Então, que U mais menos V é igual a o elemento neutro. Essa propriedade aqui, distributiva também. De A se distribui aqui. E aqui, claro, aqui tem outro erro, porque copiei e colei do outro lado, né? Aqui é U, que alguém já me corrigiu. Eu vou corrigir de novo no meu texto. Está errado aqui. Aqui, A mais B vezes U. A vezes U mais A vezes U. Perdão, aqui B, né? Pior ainda. Acho que lá no outro também está com o mesmo erro. Aqui também está errado. Bom, enfim. Então tem errinho, tá? Mas essa é a propriedade que a gente esperava. Multiplicação, distributividade. E aqui, esse aqui é vetor. Ok, o numerinho sai para fora, tá? Tá bom? Então, qualquer conjunto que seja não vazio e que tenha essas 8 propriedades, se chama espaço vetorial. Certo? Qualquer conjunto não vazio que tenha uma soma, uma multiplicação por escalar e que tenha essas 8 propriedades, se chama espaço vetorial. Então, você já sabe o que é um espaço vetorial. Exemplo. Bom, o próprio Rn é um espaço vetorial. Opa. Ok? O Rn, que a gente acabamos de colocar, é um espaço vetorial. Outros exemplos. Matrizes. As matrizes são outro exemplo de espaço vetorial. Porque satisfazem cada uma dessas 8 propriedades que a gente já viu em algum momento, tá? Aliás, a gente viu isso nas propriedades de matrizes, tá? Isso. Bom, aqui está no... Aí. Bom, você já viu isso aqui. Aí, operações com matrizes, né? A gente viu, analisou muitas coisas. Aqui, olha só. Tem comutatividade, aqui vai uma. Existe associatividade, existe elemento neutro, existe o elemento inverso. Essa propriedade também, e essa propriedade aqui, e essa aqui. São 7, 8. Aqui,
embaixo, eu não coloquei, mas é óbvio também essa última propriedade, tá? Era assim, A vezes B vezes A é a mesma coisa que A vezes BA. Bom, então as matrizes também satisfazem as 8 propriedades, tá? Porque aqui está as 7 e mais esse aqui, 8. Aliás, as matrizes satisfazem mais propriedades, claro, mas não é exigido toda essa quantidade, tá? Então, matrizes, polinômios, vetores R2, R3, Rn, são exemplos de espaços vetoriais, tá? Ok. Ok. Então, só para terminar, já quase nossa aula, ok. O conjunto de matrizes por exemplo, um conjunto de matrizes, tá? Matrizes de ordem 2 por 2, por dizer, tá? Vamos chamar de controle. Matrizes de ordem 2, 3 por 2. As de 2 por 3, as de 5 por 5, todas elas satisfazem, tá? Aqui, esse símbolo aqui significa matrizes de ordem 3 por 2. E aqui vou colocar de entradas reais. São exemplos. Não, é um conjunto, é um espaço vetorial. Outro exemplo, o conjunto de polinômios, por exemplo, tá? De polinômios. Vou colocar uma letrinha P de grau 2. A gente costuma colocar aqui 2, assim embaixo. Tá, mas também não somente matriz de ordem 3 por 2, matriz de M por N também satisfaz, tá? Matriz polínômio de grau 3 também, 4 também, é um espaço vetorial. Tá? Por quê? Né? Pois temos as operações de soma e multiplicação por escalar que satisfazem as 8 condições de um espaço vetorial. Bom? Ah, porque eles têm uma operação de soma, né? Lembrando só um pouquinho, tá? O que eram essas operações de soma, né? Por exemplo, o polinômio P, se você não lembra, P de x igual a x ao quadrado, por exemplo, x de grau 2, né? Então, x ao quadrado vai ser 3 menos 2, 3x mais 4. Esse é o 4. Esse é um polinômio de grau 2. Certo? Se eu pegar outro polinômio de grau 2, por exemplo, x igual a 2x ao quadrado, tá? Menos 3, não, menos 2x menos 1. Aqui temos dois polinômios, tá? E você sabe somar. Como se soma dois polinômios, né? Como é p de x mais q de x? Como é p de x mais q de x? Ah, nada mais é somar esses dois polinômios. É igual, né? 3 mais 2 dá 5x ao quadrado. O que você está fazendo? Você está somando, entre aspas, componente a componente. Está somando o quê? Coeficiente correspondente com coeficiente correspondente. Certo? Menos, aqui 3, menos, aqui dá menos 5x. E aqui 4 menos 1, 3. Mais 3. Deu para entender? Né? Veja, que isso aqui se comporta como um vetor.
não em polinômio, né? Perdão, não é isso aqui, não em vetor de R2, R3, mas se comporta igualzinho. Porque esse carinha aqui se parece demais com esse vetor. 3 menos 3, 4. E esse aqui se parece demais com o vetor, deixa eu ver aqui, o vetor 2 menos 2 menos 1. 2 menos 2 menos 1. E veja, esse vetor aqui, 3 menos 3, 4. 2 menos 2 menos 1 se parece com esse, né? E o resultado ainda se parece com... Deixa eu falar, vamos lá. Se parece com quem? 5 menos 5, 3, né? 5 menos 5, 3. Correto? Veja, somar polinômios, aqui está, é parecido com somar o quê? Vetores. Se parece demais, tá? Então, em ciência, não é outra coisa diferente. Por isso que a gente juntou. Não é capricho meu, não é que eu inventei isso, tá? Mas isso nessa matéria mesmo, assim se chama mesmo, tá? A gente junta todos eles num único conceito. Matrizes, polinômios, agora todos eles vão ser vistos como vetores, tá? Porque, no fundo, se parecem demais a vetores, tá? Aos vetores de R2. Essa matriz aqui também se parece demais. Essas matrizes se parecem demais aos vetores que a gente conhece. Tá bom? Bom. Ok. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem, a gente vai falar sobre... vamos continuar agora sobre os espaços vetoriais, né? Semana que vem, a gente vai falar muito mais sobre esses espaços vetoriais, tá? Vamos falar sobre combinações lineares, tá? Lembra dessa palavrinha? Combinação linear? Uma mistura da soma com a multiplicação para escalar, tá? Isso a gente vai ver na aula que vem. Leiam com muito carinho, tá bom? Leiam com antecedência. Assim, quando eu vou dar aula, você já vai saber de que se trata, tá? Bom, é isso mesmo. Se alguém tiver pergunta, pode perguntar. Se não, a gente para por aqui mesmo, tá? Eu vou interromper a gravação, ok?